Se você não tem se sentido bem há muito tempo, e isso já se repete na sua rotina, começando a afetar então o seu sono, o seu humor, o seu trabalho ou até mesmo as suas relações, é importante você entender uma coisa. Isso pode até ser comum, mas não deve ser tratado como algo normal. Normal é você estar bem. E muita gente acaba esperando chegar no seu limite para conseguir buscar uma ajuda. Espera então perder o seu controle completamente. Espera o corpo começar a dar sinais muito mais intensos. Espera a sua ansiedade sair totalmente fora do controle. A tristeza ficar mais pesada. Espera alguém da sua família perceber. Ou então, espera até mesmo não conseguir mais funcionar. Mas a sua saúde mental não precisa ser cuidada apenas quando tudo está desmoronando. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes que eu quero abordar aqui ao longo desse vídeo. Porque existe uma diferença muito grande entre passar uma fase difícil e viver repetidamente um estado que começa a te desgastar por dentro. Talvez você já esteja tentando justificar o que sente, dizendo para você mesmo: é só um cansaço, é só uma fase, é muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Quando tudo isso passar, eu volto ao normal. Mas isso nunca acontece. E às vezes, realmente existem momentos difíceis. Existem períodos de muita maior cobrança, momentos em que a vida exige muito mais da gente. Mas o ponto que merece atenção começa quando tudo isso não passa. Ou quando até passa um pouco, mas logo volta, e volta muito intenso. Você melhora por alguns dias, e depois acaba piorando de novo. Tenta descansar, mas continua cansado. Tenta então se distrair, mas a sua cabeça continua acelerada. Tenta conversar com alguém, com um amigo, tenta relaxar, mas sente que nem consegue explicar direito o que está acontecendo. E com o tempo, começa então a surgir uma dúvida muito silenciosa. Será que isso é normal? Será que o que eu estou sentindo, eu estou exagerando? Será que eu deveria buscar ajuda? E essa é uma dúvida muito comum, mais comum ainda do que parece. No meu consultório, uma pergunta que aparece com muita frequência é: doutora, eu não sei se isso é ansiedade, se é depressão, se é cansaço ou se é só uma fase. Ou se já até passou da hora de buscar ajuda. Eu só sei que eu não estou bem. E é exatamente isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou a doutora Renata Peruso, médica focada em psiquiatria, saúde mental e comportamento, e aqui eu te ajudo a entender e organizar tudo o que você está sentindo. E hoje, em especial, eu quero te mostrar alguns sinais muito importantes de que talvez você nem precise esperar piorar para realmente buscar uma avaliação em saúde mental. Muita gente acredita que só deve buscar ajuda quando está muito mal, quando já não consegue mais levantar da cama, quando a crise de ansiedade fica insuportável ou quando o sono desaparece. Até mesmo quando o trabalho começa a desandar, a acumular, quando as suas relações já estão completamente desgastadas, ou simplesmente quando o seu corpo começa a gritar socorro. Mas na verdade, esperar chegar nesse ponto pode tornar tudo muito mais difícil o seu tratamento. Porque quando o sofrimento emocional se repete por muito tempo, ele começa a afetar várias áreas da sua vida. Afeta a forma como você dorme, como você se alimenta, como você se lida com sua família, colegas de trabalho, como você então vai tomar decisões importantes e principalmente até mesmo como você se enxerga. E muitas vezes as pessoas só percebem que precisava de ajuda quando já está há meses tentando dar conta sozinho. E por isso, a pergunta não deveria ser apenas: eu estou mal o suficiente para buscar ajuda? Mas sim, a pergunta deveria ser: isso já está se repetindo e afetando a minha vida? E um dos primeiros pontos para observar, então, é a frequência. Todo mundo pode ter dias difíceis, ficar mais ansioso antes de uma decisão importante. Todo mundo então pode se sentir triste depois de uma perda, de uma frustração ou de uma fase um pouco mais complicada. Mas quando aquilo começa a acontecer com uma frequência um pouco maior, ou quando a ansiedade aparece quase todos os dias, quando a irritabilidade vira rotina, ou quando o desânimo repete todos os dias, ou quando a sua mente acelerada faz parte do seu dia a dia, isso sim merece atenção. Não significa automaticamente que você tem um transtorno mental, mas significa que existe um padrão que está se repetindo. E um padrão que se repete precisa ser compreendido. Porque um sintoma que se repete não deve ser simplesmente ignorado. Ele tem de ser um sinal de que algo não está acontecendo bem, de que algo no seu corpo, na sua mente ou na sua vida já passou da hora de ser olhado com um pouco mais de cuidado. E o segundo ponto mais importante é a intensidade. Às vezes a pessoa até pensa: mas eu estou funcionando, eu trabalho, eu cuido da casa, eu cuido dos meus filhos, eu resolvo todas as coisas, eu não parei completamente. Só que funcionar não significa estar bem. Muitas pessoas continuam produtivas por fora, mas por dentro estão completamente esgotadas, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Elas fazem tudo o que precisa ser feito, mas com um custo interno muito alto.
E esse custo parece em sinais muito simples como irritabilidade constante, vontade de se isolar, sensação de estar sempre no limite, choro fácil, aperto no peito, tensão em todo o corpo, dificuldade de se relaxar, explosões emocionais ou até mesmo aquela sensação de que qualquer pequena coisa pode ser uma gota d'água. Então, não observe se você ainda consegue funcionar. Observe o quanto de energia interna você está fazendo para mostrar que está tudo bem. Porque muitas vezes o sofrimento não aparece como uma parada total. Ele aparece como uma vida funcionando apenas no automático. Outro ponto importante aqui é a duração. Se algo aconteceu na sua vida e você ficou abalado por alguns dias, isso pode fazer parte de uma resposta emocional esperada. Mas quando passa semanas, meses e você ainda continua sentindo que não voltou a ser você mesmo, isso sim merece atenção. Como quando a mente não desacelera, o sono deixa de ser reparador, o humor já não é mais o mesmo, a energia parece desaparecer completamente, a vontade de fazer coisas diminui cada vez mais e a sua vida começa a parecer muito mais pesada do que era antes. Esses sinais não deveriam ser tratados como algo sem importância. Principalmente quando você percebe que está sempre dizendo: depois eu vejo isso. Quando passar essa fase, eu cuido. Quando eu estiver tempo, eu busco ajuda. Mas a saúde mental costuma dar sinais antes do limite. E ouvir esses sinais antes do colapso é uma forma de cuidado com você mesmo. E agora, eu preciso de uma atenção extra sua aqui. Um dos critérios mais importantes é prejuízo. Ou seja, se já está atrapalhando a sua vida de alguma forma, se já está afetando o seu sono, o seu trabalho, os seus estudos, a sua relação com a sua família, seu casamento, a sua paciência com os seus filhos, sua capacidade de decisão, sua vontade de sair de casa, sua concentração, a energia, a alimentação e o cuidado que você tem com você mesmo, quando tudo isso que você sente começa a diminuir a sua liberdade, começa então a mudar a sua rotina e começa a fazer você evitar situações, a limitar as suas escolhas, é um sinal de que algo simplesmente não dá mais para esperar. Não dá mais para empurrar com a barriga. Muitas vezes as pessoas não procuram ajuda porque acham que precisa ter certeza do que ela tem. Mas olha, você não precisa chegar no consultório com o diagnóstico pronto. Você não precisa saber se é ansiedade, se é depressão, se é burnout, TDAH ou qualquer outro diagnóstico. A avaliação existe justamente para ajudar você a te entender. E existe uma frase muito importante aqui. Algo pode ser comum sem ser saudável. Porque hoje em dia é muito comum a gente dormir mal. É muito comum viver sobrecarregado. É comum se sentir ansioso, estar sempre correndo, sentir que nunca dá conta de fazer as coisas. É comum viver com a mente acelerada. Mas comum não é a mesma coisa que normal. E normal não é a mesma coisa que saudável. Então, quando uma sociedade inteira vive totalmente sobrecarregada, muitos sinais de sofrimento então começam a parecer parte comum da sua vida, mas não deveriam ser tratados como algo sem importância. Principalmente quando isso começa a tirar sua paz, sua clareza, sua energia e a sua capacidade de viver com um pouco mais de presença. E aqui entra um ponto que eu gosto muito de reforçar com os meus pacientes. O que você sente raramente vem de uma coisa só. Às vezes, o que aparece envolve várias camadas acontecendo tudo ao mesmo tempo. O corpo pode estar em alerta, a sua mente estará acelerada e a sua vida totalmente sobrecarregada. O seu corpo sente no sono, na tensão, no cansaço, no coração acelerado e na falta de energia. A sua mente, então, sente naqueles pensamentos repetitivos, na preocupação excessiva, na dificuldade de desligar e na antecipação de que algo ruim possa acontecer. E o contexto aparece então na rotina, nas cobranças, nos conflitos, nas relações e no excesso de responsabilidade, e principalmente na falta de pausas reais. Essas camadas não funcionam de formas separadas. Às vezes você tenta então acalmar a sua mente, mas o seu corpo continua em alerta. Tenta então descansar, mas a sua rotina continua te pressionando. Tenta então pensar mais positivo, mas existem padrões emocionais e situações da sua vida que ainda não foram completamente compreendidas e nada funciona. Por isso, nem sempre basta tentar dar conta de tudo. Às vezes é preciso entender o que você realmente está sustentando ao longo desse estado. Grave isso com carinho. Nenhum sintoma surge sozinho. Ele sempre carrega história, contexto, funcionamento do seu corpo, padrões emocionais, carrega também formas de pensar, reagir e proteger tudo que foi construído ao longo da sua vida. E quando você tenta ignorar tudo isso por muito tempo, o sintoma começa então a ocupar um espaço cada vez maior. Não porque você é fraco demais, não porque você não está conseguindo ou não está tentando, mas talvez porque você esteja tentando resolver sozinho algo que precisa ser compreendido com um pouco mais de estrutura.
Às vezes, o sintoma é a forma como o seu corpo, a sua mente e a sua vida encontrarão algo para mostrar que seu corpo precisa ser reorganizado. E buscar ajuda não significa que você está desistindo, não significa que você falhou, não significa necessariamente que você vai precisar de uma medicação. E também não significa que você vai ter um diagnóstico fechado logo de cara. Uma avaliação em saúde mental serve, antes de tudo, para você compreender. E compreender o que está acontecendo com você mesmo. Há quanto tempo acontece tudo isso? Com que frequência, com que intensidade que tudo isso aparece? O que melhora? O que piora? Quais áreas da sua vida realmente foram afetadas? Quais os sintomas realmente estão presentes? Quais as camadas precisam ser reavaliadas? E, principalmente, qual o próximo passo para você? Percebe que não é uma avaliação em um ponto isolado? É apenas um olhar um pouco mais amplo, que considera a pessoa como um todo. Sintoma, história, rotina, contexto, corpo, mente e momento da sua vida de uma forma totalmente integrada. Porque cada pessoa é única e cada cuidado precisa respeitar essa individualidade. Em alguns casos, o cuidado pode envolver acompanhamento médico, psicoterapia, mudanças de rotina, avaliação de sono, organização de hábitos, investigação diagnóstica e medicação realmente quando for necessária. Mas isso precisa ser avaliado caso a caso, paciente por paciente. O ponto é, a avaliação ajuda então a transformar confusão em um pouco de clareza. E clareza é o primeiro passo para você ter uma direção correta. De uma forma prática, vale procurar ajuda então quando? Quando o sofrimento se repete, quando tudo isso afeta o seu sono, quando interfere no seu trabalho, nos seus estudos, quando muda o seu humor com muita frequência, que acaba prejudicando as suas relações, quando você começa a evitar situações que antes você gostava, quando a tristeza, a ansiedade, a irritabilidade ou o cansaço começam a ocupar um espaço muito maior do que deveria, ou quando simplesmente você percebe que não está conseguindo lidar com tudo isso sozinho. E eu quero reforçar uma coisa: você não precisa esperar demais, não precisa esperar tudo desmoronar. Cuidar da sua saúde mental antes do limite é uma forma de responsabilidade com você mesmo e com a sua própria vida. Em outros vídeos aqui do meu canal, eu venho falando sobre ansiedade, sobre como os sintomas emocionais podem ter várias camadas, sobre conteúdos de psiquiatria. Corpo, mente e contexto se influenciam o tempo todo. Mas antes mesmo de entender todas essas camadas, existe uma pergunta muito importante que você deve fazer. Quando eu devo parar de tentar resolver tudo sozinho e realmente procurar uma avaliação? A resposta é simples. Quando isso começa a se repetir, a te limitar, a te afetar a sua rotina, ou quando você sente que algo dentro de você está pedindo muita atenção. Se isso tem se repetido na sua vida ou já começou a afetar a sua rotina, realmente busque avaliação com um médico psiquiatra de sua confiança. Esse pode ser o primeiro passo para você conseguir entender o que está acontecendo e organizar o cuidado correto. Se você está em Rio Verde ou busca acompanhamento em saúde mental de forma online, minha equipe pode te orientar sobre o agendamento. O link estará aqui na descrição, logo abaixo do vídeo. E se esse tema fez sentido para você, se inscreva e acompanhe o meu canal. E deixe também aquele like, porque assim ajuda a entregar mais este conteúdo a chegar a mais pessoas que podem estar passando por algo semelhante que você. Nos próximos vídeos, eu vou continuar falando sobre medicina, psiquiatria, saúde mental, ansiedade, comportamento e emoções de uma forma muito mais clara e responsável e principalmente humana, a ponto de conseguir ajudar você a enfrentar e organizar tudo melhor o que você está sentindo. Mas lembre-se, você não precisa esperar chegar no seu limite para cuidar da sua saúde mental. Nem todo sofrimento precisa ter um nome pronto para merecer atenção. Às vezes, o primeiro passo não é ter todas as respostas, e sim parar de tratar como normal aquilo que dentro de você já estava pedindo cuidado.